Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Foco na manhã desta sexta-feira, trazendo muitos assuntos. É o primeiro dia do mês 9, do mês de setembro, e nós vamos trazer muitos assuntos dos temas que ocorreram durante o final de semana, durante também a semana, e nós vamos colocar em evidência com a participação dos nossos integrantes. Desses integrantes que você já conhece e que todas as sextas-feiras estão colocando sua opinião aqui na nossa programação, na programação da TV Mar Canal 25, emissora da Organização Arnon de Mello. Eu estou falando de Geraldo Magela, historiador, e que vai trazer a sua análise daqui a pouco de dois temas que nós separamos para o programa de hoje. Leonardo Moraes, presidente da Abracrim Alagoas, ele que é advogado criminalista e vai também colocar a sua análise a respeito do primeiro tema que nós vamos levantar daqui a pouco, logo depois do intervalo. Alagoas é um dos estados mais violentos para mulheres. O aspecto do feminicídio, nós vamos colocar também a opinião dos nossos integrantes na manhã desta sexta-feira. E o segundo tema é os boatos da facção, o aniversário de uma das principais facções criminosas do país, que nesta quinta-feira levou pânico também para muita gente. Muitas pessoas deixaram de cumprir as suas tarefas diárias com medo de boatos propagados através das redes sociais. E de quarta para quinta-feira, a rede social, a WhatsApp principalmente, que é o principal aplicativo de mensagens instantâneas, ficou cheio de áudios dizendo que ninguém poderia sair de casa, de que os ônibus seriam invadidos, que as escolas, as faculdades, enfim, que Maceió estava se preparando para viver um caos. Fato que nada aconteceu já diante dessa ação. Nós vamos trazer tudo isso a partir de agora no Segurança em Foco, que está no ar. Ao vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar, você também acompanha a programação da TV Mar Canal 25, as nossas redes sociais, pelo Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Você também acompanha o programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, programa exibido todas as sextas-feiras, de 9h30 até as 10h30 da manhã, com os principais temas. E eu vou logo começar de cara com o primeiro tema, já que Alagoas é um dos estados mais violentos para mulheres. Somente este ano foram registrados 19 casos de feminicídio em Alagoas, dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Mapa da Violência de 2015 mostram que, em 2 anos e 6 meses da implantação do feminicídio no Código Penal, a Secretaria de Segurança Pública registrou 64 mortes. O mapa aponta que Alagoas ocupa a 4ª colocação no ranking, sendo um dos estados mais violentos para mulheres. E Maceió é a 2ª capital mais violenta do país neste segmento. Este é o primeiro tema do Segurança em Foco desta sexta-feira e eu passo logo de cara para os nossos integrantes. Leonardo, um abraço para você, um abraço meu amigo Magela também. Surpreende números como esse em casos de violência contra a mulher e quando coloca Alagoas mais uma vez entre os piores estados e Maceió entre as piores capitais desses registros? Bom dia, Videlão. Bom dia, Magela. Bom dia a todos. Infelizmente, os números não surpreendem, né? Só ressaltar que eu vou falar um pouco mais baixo, que minha garganta não tá muito bem. Isso acaba sendo uma coisa de quem é muito requisitado durante a semana, né? Palestras e mais palestras, né? É o frio mesmo. É o frio. Então, infelizmente, essas notícias elas não surpreendem a gente. Alagoas é o estado pródigo em servir de modelo negativo para outros estados, pela falta de políticas públicas. Eu já estava discutindo, eu fui a um congresso ao Rio de Janeiro na segunda-feira, cheguei terça e lá uma das abordagens foi, ao invés de somente segurança pública, a gente poderia antecipar e pensar em política pública de segurança pública. Porque na política pública de segurança pública você oferece todas as condições preventivas para que esse fato não venha a acontecer. Educação, informação, escola, saneamento básico, lazer, esporte, cultura. As políticas públicas elas são indispensáveis para evitar ou minimizar o trabalho da segurança pública, que também é um trabalho importante. Mas o trabalho da segurança pública, ele dá visibilidade, é um trabalho que dá voto, ele é algo mais vistoso. Então, para fins eleitorais, é muito mais fácil investir somente na segurança pública, com policiamento ostensivo,
ao invés de pensar uma atividade preventiva, que seria as políticas públicas de segurança pública. E em Alagoas, as mulheres, infelizmente, em alguns momentos, são revitimizadas. Ouvimos aqui atentamente, né, uma gestora da Secretaria da Mulher que mostrou as atividades que são feitas pela Secretaria. São atividades importantíssimas, a gente entende o seu engajamento, a sua disposição para tentar minimizar e evitar esses problemas e também reprimir casos que já tenham acontecido. Sim. A questão todinha é que o número de servidores e a estrutura que o Estado oferece, ela é completamente insuficiente para a quantidade e a demanda de violência que é praticada em nosso Estado. Temos os juizados de violência doméstica, né? Temos uma promotoria competente, um juiz preparado, temos uma defensora pública preparada, assistente social, psicóloga, tudo isso que envolve esse grande conjunto. Só que eu pergunto, se a mulher sofrer alguma agressão por violência sexual por seu marido sábado à noite e ela procura a central de flagrantes, ela vai conseguir qual proteção? Lá vai ter uma equipe de mulheres para que possa conversar com ela, porque imagino que a mulher vai comentar e vai ser ouvida alegando que foi vítima de abuso sexual para Sim. informar que houve penetração, que houve sexo anal, sexo oral, e explicar isso a um delegado homem. Isso é uma forma de você revitimizar. E após prestar o depoimento e sabendo que não pode voltar para casa, ela vai ficar onde? Se precisar de uma decisão judicial para que peça que o marido se afaste do lar, haverá algum juiz plantonista para atuar sábado à noite? Ou ela vai ter que esperar na rua o dia amanhecer Sim. para os autos chegarem para o juiz, para o comparecer do Ministério Público, a decisão sai às 10 da manhã. Até lá, essa mulher está despedaçada. Então, quando se diz que a mulher tem proteção, é nessas horas que a gente vê qual a proteção que o Estado oferece. Infelizmente, há pessoas muito engajadas, mas com um número absolutamente insuficiente para oferecer à mulher uma proteção. Então, está aí um dos motivos pelos quais a mulher é desamparada, porque só se pensa em segurança pública e jamais em política pública de segurança pública. Ô Leonardo, antes de passar até para o Magela também, para entrar no tema, eu gostaria que você trouxesse, porque eu gosto muito também de pensar em quem está no outro lado e ter uma compreensão dessa discussão que nós estamos tratando aqui, porque existem pessoas e o grau intelectual que muitas vezes nós colocamos aqui deixa pelo menos um pouco de dificuldade na compreensão do nosso telespectador. E daí eu pergunto para você o seguinte: o feminicídio, o que é o feminicídio? E no aspecto jurídico, quando entrou no Código Penal o feminicídio, como esse tipo de crime, por exemplo, ele era tratado antes de entrar no Código Penal? O feminicídio, o que acaba com o filho seria a morte, né? Então, o feminicídio seria a morte de mulheres pelo simples fato de ela ser mulher. A grosso modo, seria esse conceito. Então, eu não estou matando alguém por vingança, eu não estou matando alguém por chamada ações de curto-circuito, aquela que eu fico com raiva e tomada pela emoção, atiro e disparo. Não é isso. Eu mato alguém por ser mulher. Eu não tolero mulheres. Eu desrespeito mulheres. Sim. Então, quando você mata alguém por ser mulher, é um feminicídio. O feminicídio, ele é uma hipótese de homicídio qualificado. A lei traz o homicídio contra o crime e traz as qualificadoras. São algumas circunstâncias que fazem com que a pena, que começava de 6 a 20, passará a ser de 12 a 30 anos. Então, o feminicídio, ele é uma qualificadora que fará com que, em matando a mulher por ser mulher, terá então a pena aumentada. Até anteriormente, quem matava alguém simplesmente por ser mulher, respondia também por um homicídio qualificado, chamado por motivo torpe. O que é motivo torpe? É um motivo desprezível, um motivo abjeto, um motivo absurdo. Imagine você pensar, aquele que causa repulsa à sociedade. Imagine você falar assim, por que você matou? Não, matei porque eu não gosto de mulher. Quer dizer, isso causa uma repulsa às pessoas. Então, já seria uma qualificadora por motivo torpe. Hoje, quem mata a mulher por ser mulher, responderia por homicídio qualificado por motivo torpe, bem como pela qualificadora do feminicídio. Entendi. Ô Magela, grande abraço. Ô Magela, você que tem uma opinião também muito, eu diria que centrada nesse aspecto, gostaria que você falasse o que é determinante neste aumento do número de casos de feminicídio aqui em Alagoas. E para você, a mesma pergunta que eu fiz para o Leonardo, números que surpreendem o fato de Maceió ser a segunda capital do país com mais casos de feminicídio e Alagoas está no top 4
dos estados também do país? Não surpreende e não vai alterar. Não altera por quê, Magelo? Não vai alterar para frente, porque a política ou a falta de política na segurança pública é um dos agravantes, podemos assim dizer. Como Alagoas não tem política de segurança pública, você tem polícia, você tem uma secretaria, você tem toda uma estrutura que vai para a rua todo dia, desde que foi criada a Polícia Militar. Desde que o mundo é mundo, que se conhece que existe essa instituição, ela está na rua para prender ladrão, assassino, isso, aquilo, tudo bem. Só que a complexidade da sociedade que nós vivemos hoje, o mundo, está muito mais complexo do que quando eu tinha 15 anos. Olha que eu tenho 56. Então, nós estamos falando aí de 40 anos atrás. Então, há 40 anos atrás, Maceió, bastava um simples policial, uma dupla de Corme e Damião, como chamavam antigamente, andando na rua, o batedor de carteira, o pequeno delinquente, o passador de maconha, o cara que tinha uma pequena boca de maconha que vendia no Vegel, por exemplo, onde eu morava, lá na rua Cruzeiro do Sul, tinha uma boca de fumo, porra. Lá, a polícia sabia, ia lá, prendia e tal. Então, você não tinha essa disputa, não havia essa complexidade que se tornou hoje a questão das drogas, por exemplo. As drogas não é uma questão simples e que você vai acabar com polícia. É mentira. Isso é uma mentira. Mentira dita em Alagoas é mentira dita no Planalto. Se as drogas acabassem com polícia e com repressão, ou o consumo, ou a morte derivada do consumo de droga, ou do tráfico de droga, os Estados Unidos não teria nenhum tipo de problemas com o tráfico, com o consumo e com morte derivada do consumo e do tráfico de drogas. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, é o país mais bem aparelhado, é a polícia que melhor recebe salário, é a polícia que mais tem equipamentos e é a polícia que não consegue resolver o problema das drogas. Então, esse não é um problema de uma bravata de um secretário de segurança, de um governador, de um coronel de polícia, de um sargento, de um delegado, de um agente de polícia. Tudo isso é bravata. Isso a gente já está cansado de ver. Estamos cansados de ver. O que falta agora é políticas. A segurança pública ela tem um limite e tem uma função, e que é importantíssima a função. Ela talvez seja central. Ela talvez seja central na construção da política pública de segurança pública. As polícias e os órgãos do Estado que cuida, por exemplo, da criminalística, o IML, o laboratório de DNA, de toxicologia, todas são centrais na estruturação da política de segurança pública. Agora, a Secretaria da Mulher, dos Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, dos Jovens, a questão da infraestrutura nos bairros, a integração das políticas públicas do município, que a grande maioria, aliás, todas as políticas públicas, elas estão municipalizadas. A assistência social é municipalizada, a educação é municipalizada, a saúde é municipalizada. Então, você tem as grandes políticas públicas já municipalizadas. Então, o município é um ente importantíssimo. Não é para botar mais arma na mão de guarda municipal, que não vai resolver. Guarda municipal não tem essa função. Os guardas municipais, por exemplo, se eles estivessem integrados dentro de uma política de segurança pública, eles estariam dentro da escola. Seriam capacitados para trabalhar na escola, para arrefecer o grau de violência nas escolas. Então, é muito mais complexa a questão da violência do que ter simplesmente polícia e arma e carro com sirene na rua e carros plotados, amarelo, vermelho, ou verde, ou vermelho, azul e branco. Tudo isso aí, desde que o mundo é mundo, que todo governador, eu comprei mais arma, comprei mais e construí mais presídio. Vai construir sempre mais presídio e tem mais gente presa. Agora, o que não tem é integração de políticas públicas de segurança pública. Então, o feminicídio não é por falta de polícia ou excesso de polícia. É porque há a violência latente nas casas. Quem mais comete e pratica violência contra as crianças são os familiares. São pais, são padrastos, os tios, irmãos, primos, vizinhos. Então, mais de 70%
Entre 70% e 80% das violências contra as crianças ocorre no ambiente familiar, na casa ou no entorno. As mulheres são violentadas, as mulheres são espancadas e são mortas muito mais onde? Nesse mesmo ambiente. Ambiente familiar, é o namorado, é o padrasto, sim, é o esposo, né? É o irmão, o vizinho. Então, esse grau de violência que está na sociedade e tem aumentado, ele só será reduzido com todas essas políticas estiverem integradas. Há uma possibilidade de reduzir. Não há nenhuma garantia que haja redução. Porque isso é um processo que você vai ter que, no caso específico da mulher, as mulheres são as principais vítimas de violência e de preconceito desde que nascem. Na nossa sociedade, desde que as mulheres nascem, elas são vítimas do preconceito. Ou até antes, né, de nascer, Magela. Eu posso até reforçar isso aí, porque em cima desse raciocínio do Magela, muitas vezes a gente observa quando um pai toma conhecimento que vai ser pai pela primeira vez, ainda tem aqueles que defendem o seguinte: eu quero logo ter um filho, eu quero logo ter um homem. Isso já é um ato de preconceito. Se tiver que ter, eu quero ter primeiro um homem, não quero ter uma filha mulher. Ou seja, isso então muitas vezes vem até antes de nascer, esse tipo de preconceito. Então, esses traços da nossa formação, que não é só alagoana, é brasileira, de modo geral, claro que isso tem reduzido, claro que isso tem melhorado bastante com a educação, com formação, com muita veiculação de programas na televisão. Sim. Isso, de uma geração para outra, tem mudado. Mas o grau de violência que nós estamos vivendo hoje contra as mulheres em Alagoas e no Brasil é muito alto. É muito alto. Então, você imagine o alcoolismo. Porque a gente está falando de drogas como se todas as drogas fossem iguais. Ninguém se sente um dependente químico, um drogado, por exemplo, na expressão popular, que chega em casa bêbado, que bate no filho, que bate na mulher, que briga no ônibus, que briga na coisa, que comete todo tipo de barbaridade no trânsito. Ninguém classifica, ou pouca gente, ou não se classifica de um modo geral, esse cidadão como um dependente químico. E esse cara, os dependentes do álcool, eles causam muito mais problema do que os dependentes das drogas ilegais, da maconha, do crack, da cocaína. O álcool mata muito mais no Brasil, por exemplo, do que as outras drogas. Mas, no entanto, o álcool é permitido, o álcool é celebrado, é cantado. Veja aqui quantos sambas que são sucessos fantásticos têm em algum grau a apologia ou a louvação à bebida alcoólica, a cachaça, a cerveja, o uísque, ao estado de embriaguez. Então, isso vai minando as bases da sociedade, de todas as famílias. Quantas vezes... lá em casa não, meu pai bebia muito pouco, e bebeu pouco mesmo porque ele tinha problema de saúde. Mas quantas vezes eu fui ao bar, em festa lá em casa, ó, vai lá comprar cerveja, vai lá comprar uma garrafa de cachaça, etc. Quantas vezes as crianças são usadas para irem comprar bebida para os adultos? Quantas vezes você disse, olha, ou eu pelo menos na minha geração ouvi, disse, ó, se você fumar, menos de 18 anos, você vai se ver comigo. Se você beber com menos de 18 anos... No entanto, o pai, o tio, o primo, bebiam em casa, faziam bobagem, falavam bobagem em casa na frente das crianças. Todo esse clima não pode terminar numa coisa satisfatória. Isso está introjetado na cabeça das pessoas. Então, o feminicídio, parte desses homicídios, quando vai fazer apurar mesmo, não só no processo, mas se houver uma pesquisa séria, por exemplo, com psiquiatra, com psicólogos, você vai encontrar muitos desses fatores nesse tipo de comportamento que nós tivemos durante toda a infância. Então não vai ser com bravata que você vai reduzir, ou com propaganda oficial, que nós reduzimos entre o mês de janeiro de 2017 e janeiro de 2016, reduzimos 15%. Aí no mês de fevereiro e no mês de março aumenta 20%. E daí? Porque você não tem uma política. Você pode prender os consumidores, os assassinos de um determinado momento, numa determinada parte da cidade ou em regiões do estado, mas isso não significa que você vai coibir que o tráfico continue ou que ele vai se expandir por outro caminho.
pressiona num determinado morro no Rio de Janeiro, ele pula para o outro, porque isso é parte da economia. Isso é parte da economia. É uma economia globalizada e não tem Estado nessa economia. Ela funciona sem licitação, sem burocracia, sem secretário, sem governador, sem determinação de ninguém. Ela funciona porque tudo nela é informal e tem lucro rápido. Essa condição que o Mazera está colocando aqui a respeito também do feminicídio, que é o primeiro assunto no programa de hoje que nós estamos aqui colocando em evidência com a participação do Leonardo Moraes, presidente da Abracrim Alagoas, e com o Geraldo Magela, historiador, na manhã desta sexta-feira. E essas medidas protetivas que muitas vezes se coloca também, que podem contribuir para evitar esse crime contra a mulher. Isso é um assunto que o Leonardo já trouxe aqui, de pessoas que muitas vezes se dedicam. Nós recebemos mesmo aqui no estúdio representantes da Secretaria da Mulher falando de algumas ações, mas quando não se tem uma base de investimento para que essa ação ela passe a ser uma ação contínua e não ações pontuais, isso acaba também muitas vezes sendo, eu não vou dizer uma perda de tempo, mas o trabalho pontual ele não traz também a solução para o problema. Não se discute o X, o foco, de onde nasce o problema. Eu gostaria que você colocasse a sua opinião. Ele pode até resolver pontualmente aquele caso, solucionar, dar um bom encaminhamento, dar uma boa orientação, que é importante. Não vou dizer que o caso... Porque o problema, ele passa a existir. Quando acontece comigo, ele é um grande problema para mim. Sim. Mas pontualmente para a sociedade, ele pode não ser relevante. Mas para mim é um grande problema. Para a vítima é um grande problema. Então o Estado tem que tratar com essa diferença. Fazer essa diferenciação. Na hora que eu chego aqui no centro Jaré de Viana, aqui na Jatiuca, e tem um atendimento, a mulher que vem aí tem um atendimento, e um bom atendimento, um bom encaminhamento, ela sai muito mais segura, porque ela já foi vítima em casa. Sim. Ou foi no ônibus, ou foi na lanchonete. Leonardo também no citou canto. isso. Então, ela já vai sair muito mais segura. Agora, se ela chega aqui contra fechada, alguém de mau humor, que dá uma informação errada, que trata mal, ela passa a ser vítima duplamente. Aí ela vai para a delegacia, é mal recebida na delegacia. Então, você vai vitimizando e ela, sem ter apoio, acaba voltando para os braços da vítima. Mas se submeter, prefere se submeter à condição... Porque não tem saída. Vai ficando sem saída, parece um peixe no cercado. Ele bate, mas não consegue sair. Então o cara vai lá e pega. Leonardo, a respeito dessa condição, como advogado criminalista, você tem recebido também nos últimos anos muitos casos nesse sentido também de agressões cometidas contra a mulher? Sei que existe uma ética no direito, mas em casos que envolvam também agressões, até dentro de casa, como o Magela muitas vezes cita, que eu vejo também que é o foco mesmo, o trabalho, a educação dentro de casa que precisa ser concentrada, a mudança cultural no perfil da nossa sociedade também acaba sendo um ponto importante no meu entendimento. Você tem recebido muitos casos nos últimos anos também, muitos clientes, você tem tido também o fato de assessorar, sendo um gestor e trabalhando de forma jurídica com eles também? Tem, na verdade, a chegada de processos que envolvem violência doméstica é algo, infelizmente, que é comum. Mas ele também tem que ressaltar casos em que as pessoas usam até mesmo a justiça como forma de vingança contra o seu ex-cônjuge. Então, há dois lados aí importantes. Nos casos em que chegam em regra, pelo menos para mim, são casos de pessoas que são agredidas injustamente. Sim. Ou porque se envolveu uma discussão forte com o marido, ou por conta de uma separação, ou a descoberta de uma traição. Mas nada desses fatos justifica você pegar a pessoa e agredir. Nada justifica você pegar alguém e querer reduzir a sua autoestima. Tivemos um caso recente de uma advogada que estava no barzinho na orla de Maceió, com ampla proteção, um bar renomado, né, etc. Muitas pessoas frequentam aquele bar e a mulher levou um tapa na cara de um servidor público federal, que era o seu namorado, o companheiro. O processo está rolando? Como é que está isso? Eu não sei em que estado está, porque eu não atuo nesse caso, e são processos que tramitam em segredo de justiça. Entendi. Mas a violência está presente em todos os lugares. É importante falar, Adelante, que a violência sempre vai acontecer. A gente não trabalha na eliminação da violência, a gente trabalha na redução de danos. Porque violência é um fenômeno cultural que acontece desde o início da humanidade. Então, sempre vão ter mulheres agredidas, sempre haverão pessoas agredidas, sejam homens, sejam mulheres. O importante é criar uma consciência coletiva de que a mulher, por sua própria condição de ser mulher, ela deve ser respeitada. Respeitar, assim como deve ser respeitada como os homossexuais, as minorias.
essa consciência de respeito, basicamente, é aquilo que falta. Porque se pensa em a mulher ser respeitada através do uso da polícia. A gente vê hoje situações que contribuem para a mulher ser vista como objeto. A Lei Maria da Penha, ela não veio somente a coibir criminalmente, mas é uma lei que tem um aspecto muito mais extrapenal do que penal. Então, a situação de mulheres são estereotipadas como frutas. Mulher melancia, mulher melão. O que nós fazemos com fruta, né? A fruta é um alimento. Sim. E você associa a alimentação à mulher. É a mulher que serve para ser alimentada. Daí o nome fruta para servir como atração. Programas de auditório, em que existem várias pessoas que ficam dançando. As mulheres com roupas praticamente curtíssimas. nuas, né? E nada contra. O balé é bonito, né? É uma arte. Né? As coreógrafas vivem, né? Várias bailarinas. Mas a questão é você chegar, está a mulher dançando e você aproxima a câmera e pega a mulher dos pés da cabeça. Ela está virando, está se abaixando, está, né, com uma dança às vezes até sensual. Isso causa para as pessoas a imagem de uma mulher que é objeto. Não é uma mulher que é reconhecida somente pelo seu talento, mas sim pela sua beleza corporal. E você associar a mulher à fruta, acho que é o fim da picada. É verdade. Então, faltam campanhas de conscientização, porque existem mensagens que são subliminares. A gente, mesmo que inconsciente, absorve esse estereótipo de mulher como objeto e, infelizmente, isso é devolvido em forma de violência, de crime, de falta de respeito e de intolerância. São os mínimos atos, né, que são cometidos, que para muitos pode ser um fato comum, mas que o Leonardo também enalteceu e citou bem essa condição que está sendo colocada aqui, a comparação mesmo até com alguns casos que nós estamos nos deparando todos os dias, como programas de auditório, e que muitas vezes acabam sendo de maneira inconsciente também instrumentos que, no final das contas, resultam nos atos de violência. Por exemplo, o Brasil, durante muito tempo, o principal produto produto, entre aspas, de exportação do Brasil, da imagem do Brasil na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, qual era? Eram mulheres, eram bunda de mulheres, negras e de biquíni. No Rio, principalmente no Rio de Janeiro, Copacabana, etc. Então, ainda hoje, essa é a imagem veiculada do Brasil. Sim. E muitos países do mundo, a imagem que as pessoas, o senso comum tem do Brasil é essa aí. É o turismo sexual, né? E aí passa a vir o turismo sexual. E tem estados aqui do Nordeste, por exemplo, que recebem voos direto dos Estados Unidos, voos da Europa, italianos, né? Para poder exatamente fazer esse turismo sexual. Veja, a complexidade que gera tudo isso, o que é que isso tem a ver com o feminicídio? O feminicídio já é o extremo de tudo. Sim. Né? Mas você tem uma cadeia de violência contra as mulheres, de denigrir a imagem das mulheres, desde de pequeno até a fase adulta. Então, toda essa coisa complexa não é uma ideia acadêmica de um sociólogo, ou de um antropólogo, ou de um historiador, ou de um filósofo, ou de um advogado. Não. Isso é o fato concreto. Esse meio, esses instrumentos de utilização da imagem da mulher vai chegando a esse ponto, e aí quando você tem atritos que envolve álcool, ou desequilíbrio, ou machismo puro e simples, sem álcool, sem droga, sem nada, que o cara mata as mulheres, espanca as mulheres, e não necessariamente significa que ele tomou álcool, ou fumou qualquer outro, ou ingeriu qualquer outro tipo de droga para fazer para cometer aquela violência e ao extremo do feminicídio. Muito bem, nós conversamos então a respeito desse primeiro tema, o primeiro tema dos casos de feminicídio. O tema 2 aqui do programa, né, do Segurança em Foco, são os boatos da facção. Nós temos ainda 15 minutos de programa para que a gente possa colocar nesses 15 minutos a opinião dos nossos integrantes também a respeito desse assunto, já que um levantamento do Ministério Público de São Paulo revela que os estados que mais possuem o maior número de integrantes de uma única facção criminosa são os do Nordeste, e um deles está o nosso estado.
Alagoas, que junto com Ceará e Rio Grande do Norte, abrange 73% dos membros da organização. Nos últimos dias, o medo da violência fez com que o maceioense mudasse a rotina. Na Orla Lagunar, uma escola pública e diversos pontos comerciais amanheceram fechados após a divulgação de áudios atribuídos a uma facção criminosa nos quais supostamente seriam combinados ataques em série. Este é o segundo tema do Segurança em Foco. Matérias da Gazeta mostram também a ação da Secretaria de Segurança Pública para tentar conter o pânico que Maceió viveu da madrugada de quarta para quinta-feira, quando se falava da questão de um aniversário de uma das facções criminosas, uma das mais temidas, né, do país, estaria completando 24 anos, e aí teve muita gente que tirou proveito. Esse primeiro momento é quando a Secretaria de Segurança Pública tranquiliza a população. E aqui os danos da quinta-feira, no caso ontem, né? Você que vai acompanhar a reprise da semana que vem, na quinta-feira, no último dia do mês de agosto. Medo altera a rotina de bairro diante desses áudios. Como vocês acompanharam esse processo, Leonardo, Magela, diante de tantos áudios vinculados nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, dando conta de pessoas que se passavam por integrantes, ou talvez até mesmo alguns integrantes também, mas que utilizavam daquele meio para poder alimentar uma possibilidade de pânico também na sociedade, na população aqui em Alagoas? A questão do terror ela é muito complexa, né? E sobretudo de pessoas que se aproveitam no terror ou de uma simples notícia para transformar a notícia que é simples em um terror social. Essa situação foi veiculada então pela imprensa. Eu também recebi algumas mensagens pelo WhatsApp, não sei se são criadas, se realmente tinha um fundo de verdade. Só sei que essas notícias que eram, em tese, boatos, elas modificaram toda uma dinâmica de um bairro. O meu filho vai ter um alerta para saber se haveria ou não haveria aula. Escolas aqui em Alagoas tiveram horário suspenso. Universidades também. Locais em que as escolas ficam em bairros mais periféricos e alguns mais perigosos tiveram aulas suspensas. Linhas de ônibus ficaram na garagem. Quer dizer, tudo foi modificado por uma rotina, basicamente graças a um boato. Não que a imprensa não deva informar. A informação deve ser feita. Mas a forma como você escreve um texto, ela é suficiente para ou você informar, ou você informar e causar o terror. Eu acho que passou um pouco da medida no momento em que foi informado de que, em comemoração dos seus 24 anos, o PCC planejava e iria concretizar algumas ações em todos os estados do Brasil. Maceió, com o foco negativo, pela questão da violência e pelo número de integrantes do PCC, na verdade, não são números absolutos, mas números proporcionais. Sim. Seria, então, um alvo, né? Nessa última semana, de quarta até sexta-feira, 2 detentos foram mortos. Um no Cadeião e outro no Baldomero Cavalcante. Mas não foi graças às situações ligadas ao PCC. Das informações que eu tive, foi brigas que aconteciam lá dentro. Um rapaz que teve uma confusão anterior com outro, quando estava solto. Então é importante que a gente sempre pese a informação, a notícia, no limite da informação. Porque informar também gera algumas responsabilidades. Não no aspecto civil, criminal, mas no aspecto social, né? A gente informa sempre pensando nas consequências daquilo que pode vir da nossa informação. Engraçado, viu, Magela, que um dos áudios que recebi havia até contradição no processo. Se falava muito em a união do PCC com a Comando Vermelho, e todos nós sabemos que essas facções elas estão em guerra, né? Elas estão em guerra. E, de repente, como é que você vai comemorar um aniversário de uma facção rival numa situação como essa, que está com a guerra já declarada, com mortos e muitas situações envolvidas? Como foi que você recebeu tudo isso, Magela? Tenho certeza que, assim como o Leonardo, como também a minha pessoa, você também deve ter recebido no seu WhatsApp alguns áudios dizendo: não sai de casa, atenção, vocês que fazem curso de direito, vocês que são os responsáveis de nos colocar também na cadeia e outras coisas também. Não, eu recebi mais de dezenas deles, mas recebi também alguns interessantes, porque diante do pânico, o brasileiro também tem essa capacidade, ou do humor negro, ou de humor mesmo, né? Então, aí se chegou a uma conclusão, numa das mensagens que eu recebi, que foi multiplicada aí por sei lá por quanto, deve ter viralizado, evidentemente,
de que não deu certo esse dia de comemoração, porque as ruas de Maceió tem muito buraco, porque o trânsito está congestionado, porque... Bom, aí vem um elenco de problemas de infraestrutura que não houve possibilidade de haver esse dia de terror, de pânico por parte dessa organização. Então, você tem o pânico multiplicado por isso e tem também o humor a partir dessa coisa. O fato é o seguinte, nós estamos vivendo numa sociedade completamente diferente do que se vivia há alguns anos atrás. Uma sociedade com a internet é uma coisa, agora uma sociedade com o WhatsApp já é diferente do simples e-mail. Verdade. Antes, o que viralizava era o e-mail. Agora, o que viraliza é o WhatsApp. As redes sociais, de modo geral, né? De modo geral, mas o WhatsApp é o mais usado, né? Pelo menos dizem, né? E é com quem, por exemplo, hoje eu mais recebo é o WhatsApp. Né? Eu tenho telefonado muito pouco e tenho falado, ou me comunicado mais com o WhatsApp. Ou para sacanear alguém, ou para receber coisa, trocar mensagem interessante, ou então brincar, como tem vários grupos de amigos que a gente fica mexendo um com o outro, de escola, etc. Agora, o fato é o seguinte, a comunicação da segurança no Brasil, ela é muito ruim. Eu nunca vi coisa pior do que essa, não. Só clube de futebol é pior do que segurança pública. Eu nunca vi falar tanta bobagem e deixar a população mais em pânico do que quando você vê alguém da segurança pública, de Alagoas ou de fora, falando. Eu nunca vi uma falta de profissionalismo como tem na segurança pública do Brasil. Porque as pessoas que vão falar, eles falam com a cabeça da guerra. Eles falam com a responsabilidade de serem comandantes de uma reação, porque vão ser atacados. E não falam para se comunicar com a sociedade. Eles falam como chefe de guerra. Se vier para cima, vai ter resposta, não sei o quê. Tudo isso é uma bobagem, isso não comunica nada, que é tudo que a marginalidade quer. O que os marginais querem é exatamente o confronto. Porque é dentro do confronto que esses grupos se valorizam entre si e põem medo na população onde eles atuam. Porque se a polícia valorizou tanto publicamente essa fala de determinado áudio ou de determinada imagem mesmo, ou de uma entrevista dessa qualquer de alguém que foi preso, que o cara disse, não, vou para cima, vou não sei o quê. Então, valorizou tanto isso, é porque ela é incapaz mesmo de se comunicar. Então, quem são os comunicadores da Polícia de Alagoas, por exemplo? Quem são as pessoas que podem comunicar e deixar, primeiro, transformar a notícia mentirosa ou o pânico em coisa serena que a população acredite naquele porta-voz do Estado? Quem? Hoje nós temos as figuras que poderiam ter esse papel, né? Que seria o governador do estado e o secretário de segurança. Não. Você teria comunicador mesmo. Comunicador. Comunicador, porta-voz. Não é o coronel que está sob tensão, não é o tenente que está na patrulha, não é o sargento que está lá embaixo. Não. Essas pessoas não é que eles não têm importância, é que eles não têm capacidade de se comunicar, para entender frieza da comunicação, para deixar a população tranquila e deixar até a tropa dele tranquila. Aplicar num momento como esse de forma serena a condição, entendi. Você não chega Você ter uma preparação para isso. Você não chega aqui no seu programa e vai falar todo tipo de asneira, o que vem dar na sua cabeça. Porque tem uma produção, porque você tem um editor, porque você tem profissionalismo para isso. Então, como é que eu, diante de uma situação que deixou toda a sociedade em pânico, eu ponho para falar um monte de gente que não tem capacidade de segurar a população? Porque isso não é só o problema da vida, que é fundamental e tem que ser, é a primeira coisa a ser preservada. Na hora que o ônibus não aparece para trabalhar, para rodar, as pessoas não vão trabalhar. Na hora que a UFAL, por exemplo, não tem aula, os professores não subiram, os alunos não tiveram aula, na hora que a outra escola pública não teve, na hora que o trabalhador não foi trabalhar, na minha casa, na sua, no bar, no restaurante, no banco, etc, etc. Então você está impactando a economia da cidade no momento de crise. Então é essa cabeça de um comunicador de segurança pública que ele tem que ter. Ele não tem que ser o porta-voz da tropa que está em guerra. Porque não há guerra. Não há guerra nesse sentido. Não há guerra nesse sentido.
O que você tem que trabalhar é com a população e não alimentar o ódio dentro da tropa para ela ir para cima da bandidagem para executar. Aí ela executa o bandido e executa o não bandido e aí você vai gerando mais violência. Então, a comunicação não é algo que... Não bota esse cara lá que ele fala bem. Não, o cara tem um bom tempo de voz e ele fala bem. Entendi. Não é essa a comunicação. Essa é a anticomunicação. E a anticomunicação existe em Alagoas, existe em Pernambuco, no Piauí e no Rio de Janeiro. Mesmo no Rio de Janeiro, já a polícia lá destacou lá um major, que é um sujeito que já é mais ponderado. Porque sempre, quando você põe um fardado para falar dessas coisas, ele já pensa no código dele, no subordinado dele, porque ele é o porta-voz da oficial. Ele não é o sujeito que está comunicando para a sociedade. Ele está prestando conta para a tropa, para os hierarquicamente superior, para o governador do estado. E como esperar um posicionamento diferente de uma pessoa que está em guerra constante, que está constante naquela condição que eu falo, numa condição de conflito. Sob tensão. O importante é o seguinte, sabe? Algumas expressões são utilizadas e você, mesmo sem perceber, há um estímulo à violência, ao abuso. Eu não estou falando que a atividade do policial ela não tem um risco absurdo. Tem um risco absurdo. Um policial que entra numa grota, ele sabe que ele pode não voltar mais. A gente sabe disso. Mas hoje, mesmo aqueles que nunca entraram na grota na vida, sabem que lá eles vão enfrentar pessoas que se encontram armadas. Sim. Só que as palavras como guerra, na guerra você vai para eliminar o seu inimigo. Então já é uma palavra inadequada. Segundo, guerra às drogas. É uma palavra criada pelos Estados Unidos por Richard Nixon. E hoje os Estados Unidos caminham em sentido de descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Em alguns estados, inclusive, a legalização das drogas. O porta-voz, portanto, na hora em que ele vai informar algo à população, algo que é relevante, que é uma informação importante, ele tem que ter a frieza e a capacidade, como a Magela disse, de informar a população no limite para não causar o pânico. Sem levar claro, pânico, né? Há uma informação que vai chegar uma grande furacão, um grande tornado. Lógico que é algo importante, é muito grave, o risco é muito grande, então vamos ficar em tal lugar, vamos sair de nossas casas. Isso acontece. Agora, hoje, por um boato que existe mensagem do WhatsApp, você criar basicamente um terrorismo em todo mundo. A gente vê as imagens que foram mostradas aí, são graves. Os guardas municipais, reforço no centro de Maceió, tá aí, ó. Reforço no centro de Maceió. O guarda municipal protege o patrimônio escolas municipal. Com comunicado ali dizendo que hoje nós não vamos estamos fechados devido à onda de violência, né? Violência. E é complicado. Então, a função do porta-voz é importante. Os Estados Unidos estão sofrendo muito com a ameaça de terrorismo por conta do porta-voz. E quando o presidente, ao invés de se valer de um porta-voz, ele mesmo quer comunicar. E ele não tem essa frieza necessária se atrapalha, para que você venha o processo. informar sem causar medo. A mesma coisa podemos ter um Trump brasileiro. Ninguém precisa falar o nome desse rapaz. E imagine ele dando notícia como essa, Magela. Que há boatos e que a segurança pública vai estar firme. Qual seria a mensagem que ele daria à população? Certamente, eu acho que ficaria até quinta, sexta, sábado, domingo, sem ninguém sair mais de casa. Porque ele gostaria de criar o terrorismo para isso. E é a forma que ele tem para falar. A série chamada House of Cards, ele tem um episódio em que o principal personagem disse, ele vai criar o terror de propósito. Eu não sei nem se isso é algo pensado, acho improvável isso aí. Ô, Leonardo, já aproveitar, inclusive, esse seu raciocínio, só para que a gente possa dar uma conclusão a esse tema. Crime cibernético no Brasil existe, porque muitas pessoas também se aproveitaram desse momento para poder também tirar proveito de uma situação, vendo com felicidade o pânico dos outros, por exemplo. Os crimes cibernéticos seriam crimes praticados através da rede mundial de computadores. Qualquer acesso através da internet pode gerar até um crime cibernético. Sim. Mas não existe a figura do artigo X crime cibernético. O crime cibernético é o meio para cometer o crime. Sim. Pode ser estelionato, pode ser o crime de furto, pode ser os crimes contra a honra, como um crime de injúria, né, um crime de difamação. Então, esses aí são os crimes cibernéticos, né, e que, nesse momento de penúria, de instabilidade, muitos se aproveitam para praticar esses crimes e levar o terror às pessoas.
Obrigado, Magela. Obrigado, Leonardo Moraes, mais uma vez, ilustrando, como sempre, aqui o Segurança em Foco. Quero estender aqui também um abraço ao meu amigo Flávio Saraiva, que hoje não pôde comparecer, está com seus compromissos particulares, mas na sexta-feira estará presente também aqui o time completo, aqui igual a seleção do Tite, atropelando sempre na audiência, e conto realmente com sua participação durante a semana, acompanhando, prestigiando a programação da TV Mar Canal 25. Um ótimo fim de semana para você. Na sexta-feira, Magela, Leonardo, Flávio Saraiva, os nossos convidados. Eu estarei também aqui presente a partir de 9h30 da manhã em nova edição do Segurança em Foco. Nós contamos com sua audiência. Até lá.